Só bora prestar atenção nessa história bem interessante. Um vendedor de água é humilhado ao expressar uma opinião política. Disseram que por estar na informalidade ele não podia opinar. Filosoficamente, isso é a negação da dignidade humana pelo papel social, como se pensar fosse privilégio de cargo, renda ou status. Eu oferecia 30 águas para vender uma. Até o dia que eu tô lá vendendo água na praia, chega um grupo de turistas, um deles me pede uma água, tô vendendo água para ele e o turista tá reclamando que o Brasil tava em crise, que ele tava indo embora daqui, mas ele tava falando assim, diminuindo muito o Brasil. E aí eu ouvi aquilo tudo e em um dado momento eu viro para ele e falo, meu parceiro, o Brasil não tá nessa crise toda que você tá falando não. Aquele cara levanta, começa a falar, quem é você que fala de crise? Você é o retrato dela, você tá com uma caixa de isopor com 50 quilos nas costas. Eu devo pesar menos que essa caixa. Acorda, eu rodei o mundo todo, tô indo embora desse Brasil por causa de ignorância como você, porque aqui no Brasil tem um cara que vende água, pensa que pode falar de crise, o cara não. Mas a sua reação é exemplar. Ele não grita, não discute, não disputa ego. Ele se controla. Isso é inteligência emocional. Quem é frágil, ataca. Quem é forte, regula a emoção e escolhe quando agir. Pode falar de crise, o cara não sabia com quem ele estava falando, e eu na minha tranquilidade ali, ouvindo aquele cara falar aquilo. Quando ele terminou, eu agradeci o rapaz que tinha comprado a água, eu virei para ele e falei, meu parceiro, opinião não se discute, se é a sua tem que respeitar, se precisar de uma água quando estiver por aqui, me chama que eu trago para você. E fui saindo, só que quando você não responde uma ofensa com outra ofensa, você ganha uma luta sem subir no ringue daquele cara. Eu que determino se eu subo no ringue dele ou não. Como eu não subi, fui saindo, ele não aceitou, eu saí, virou pro cara que eu vendi água e falou, esse neguinho pensa que pode falar de crise. O olhar psicanalítico, o mecanismo é claro, é a sublimação. A humilhação não vira ódio, vira produção, vira narrativa, vira crescimento. Ele transforma a violência simbólica em valor social. Quer saber? Eu vou falar de crise. Aí fui pra casa e gravei um vídeo que ficou conhecido como vídeo da água. Aquele cara que a princípio tentou me diminuir, ele me deu alguns imóveis em Belo Horizonte. Ele colocou minha filha em uma das escolas mais renomadas da América Latina. Ele me possibilitou ir em todos os continentes do mundo, em todos os estados brasileiros. Ele colocou 1 milhão na minha conta. Eu poderia voar naquele cara porque ele me chamou de neguinho que vende água. Mas graças a um cara que tentou me diminuir e fez isso com um cara preparado, ele mostrou pra mim que o mundo era maior do que a Copacabana. Só que eu não tinha noção. Pra mim, na minha mente, eu ia gravar aquele vídeo e aquele ia chegar naquele cara. Baseado na fé que eu tenho, eu penso que naquele dia Deus determinou que minha promessa se manifestaria ali, naquele dia. Pelo resultado, ele transforma o episódio em palestra, prospera, educa a filha e vence sem humilhar ninguém. Porque quem precisa diminuir o outro para sentir superior já perdeu. E quem transforma limão em limonada vence em silêncio. Esse rapaz é um exemplo para todos nós de inteligência emocional.